Boa tarde a todos, obrigado por se juntarem a nós. Estamos aqui com mais um painel do Case Summit e este painel é dedicado à internacionalização na área da promoção e crescimento dos negócios internacionais e agora vamos falar, um painel muito interessante com a Renata, o Stefan e o Marcelo sobre como utilizar Portugal como hub para os negócios noutros mercados ou como fazer do meu país um trampolim. Vamos lá então dizer olá à Renata Ramalhosa, co-founder e CEO da BTI Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ao Stefan Moraes, da Índico, nosso parceiro também no Google for Startups em Portugal. Olá. Boa tarde, Stefan. E ao Marcelo Bastos, co-founder e diretor comercial da Sizeway. Olá, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Eu, se calhar, começava pelas senhoras, não é? É aquilo que peço desculpa aos outros dois senhores, mas acho que tem que ser. Renata, nos últimos anos temos visto cada vez mais startups brasileiras e da América do Sul no geral a rumarem direito a Portugal. E a BTI tem acolhido algumas. Como co-founder da BTI e ex-Trade Investment Director, quais é que são as principais oportunidades que justificam esta tendência? O que é que nós estamos aqui a assistir? Então, é mesmo verdade. Ultimamente, principalmente do Brasil, tem-se visto um número muito grande de startups e de outras empresas a quererem ir para Portugal. Eu penso que Portugal, nos últimos anos, o investimento que tem havido no ecossistema de inovação e empreendedorismo tem sido uma excelente razão para que startups brasileiras se sintam confortáveis para o seu processo de internacionalização passar por Portugal. E isso tem muito a ver com o idioma, com todas aquilo que são as características mais softs que o mercado pode trazer, mas também a parte toda e o esforço todo governamental e que a Startup de Portugal tem vindo a fazer ao nível de incentivos, tanto fiscais como de investimento, como de outros que são essenciais para uma internacionalização de uma startup de qualquer região do mundo para outro país. Eu penso que outra razão tem muito a ver com o network. Por exemplo, nós na BTI temos um hub de inovação, temos várias startups brasileiras lá, aliás, nós próprios temos sócios brasileiros, e o facto de haver um network num país que é brasileiro pode chamar e é um incentivo para que outras startups e empreendedores venham, porque podem exatamente maximizar esse expertise, esse talento que já experimentou a internacionalização para o fazer de novo. Portugal também traz esta ideia de trampolim para outros países, não só na Europa, como em África, nomeadamente a lusofonia, e eu penso que isso é verdade porque Portugal tem tudo aquilo que é apetecível a um investidor, que é o talento, que é excelente, e embora eu não gosto muito de dizer isto, tem um custo mais baixo do que outros países na Europa, nomeadamente o Reino Unido, a Alemanha, a França, tem na verdade um ambiente muito aberto ao negócio, é uma economia aberta. Nós, portugueses, somos early adopters de tecnologia e de serviços, somos curiosos, queremos testar outras coisas e, portanto, isto tudo faz com que haja uma vontade cada vez maior e mesmo agora durante a pandemia de startups brasileiras e da América Latina quererem vir para Portugal e começar aí o seu negócio. Para além de toda, obviamente, a qualidade de vida, o tempo fantástico e as pessoas que são realmente também um atrativo muito grande que os empreendedores brasileiros nos falam a nós, na BTI, como também um motivo para se mudarem para Portugal. Obrigado, Renata. Obrigado por palavras sábias e que dão uma visão muito, muito próxima daquilo que nós temos estado a ver a acontecer no ecossistema. Stefan, passando a palavra para ti. Como investidor, quais é que são as diferenças entre ter operações em Portugal e no Brasil? Visto que vocês têm alguns investimentos que estão neste momento a operar no Brasil. E quais é que são as vantagens de estar nos dois sítios ao mesmo tempo? Bom, apesar da nossa base ser em Portugal, realmente nós temos, pelo menos neste momento, uma empresa portuguesa que hoje em dia já é mais brasileira do que portuguesa e que escolheu o Brasil também como o seu mercado principal e como porta para a América Latina. Portanto, eu diria que isto serve para os dois lados, para as empresas brasileiras virem para Portugal como porta de entrada para a Europa e para as empresas portuguesas ou europeias entrarem no Brasil como porta de entrada não só para o Brasil, que é um mercado enorme e de grande potencial e capacidade, mas também para o resto da América Latina, que obviamente é um mercado super, super interessante. As grandes diferenças, eu diria que
Portugal e Brasil, ambos têm pessoas com muita qualidade, engenharia de muita qualidade e uma geração dos dois lados do Atlântico com muita ambição. Agora, há uma diferença fundamental, que é o tamanho do mercado. O mercado base português realmente é pequeno, o que leva a que as empresas portuguesas tenham logo uma apetência enorme por se desenvolver em mercados grandes. Portanto, as startups portuguesas normalmente não contam com o mercado português, o que lhes dá essa vantagem de internacionalizar desde o dia número 1. E, por outro lado, as startups brasileiras têm essa capacidade de, apesar de não se internacionalizarem logo no dia número 1, têm a vantagem, óbvio, de ter um mercado grande em que podem escalar e crescer imenso antes de terem que ir para outros mercados. Portanto, há uma grande complementaridade. Nós temos um conhecimento já algo profundo sobre os outros fundos no Brasil que co-investem connosco, que olham para operações connosco, e também temos muitos fundos internacionais europeus, especialmente europeus, que falam connosco sobre o Brasil e que querem saber das nossas operações no Brasil e como é que é estar no Brasil e como é que eles podem expandir também as suas próprias empresas para o Brasil. Portanto, acho que existem muitas sinergias. Além da língua, que é óbvio, a qualidade da engenharia, que também é comum, mas depois realmente a complementaridade de serem portas de acesso para ambos os continentes e ser um mercado muito grande que tem essas vantagens por ser um mercado com grande capacidade, e outro que é um mercado muito pequeno e que tem as vantagens de obrigar os empreendedores imediatamente a pensarem global. Portanto, é realmente uma boa combinação geográfica e cultural. Obrigado, Stefano. Marcelo, e agora daquilo que interessa, do empreendedor, de quem está efetivamente a virar frangos, como se diz cá em Portugal, e a trabalhar para ganhar dinheiro para uma organização. O que é que o fez mudar para Portugal? O que é que o levou a tomar essa decisão? Ótimo. Bom, o desejo de internacionalizar, enfim, de ter operações fora do Brasil, ela nasceu na SizeBay. Ela não foi uma decisão momentânea. Desde a fundação da SizeBay, nós já desenvolvemos nosso serviço, nosso software, pensando em sair do Brasil. A questão de Portugal, ela aconteceu por uma visita ao Web Summit em 2018, onde nós viemos conhecer o mercado europeu e viemos também conhecer o mercado de investimento europeu. E fomos muito bem recebidos no Web Summit e ficamos muito surpresos, não só com o mercado, para o nosso sistema, né, para o nosso serviço, como também o mercado de investimento. E a partir dessa experiência, em 2018, nós, no final de 2018 para 2019, nós já abrimos a empresa aqui em Portugal, fomos para fundos de investimento, recebemos já investimento quase que imediato e começamos a operação da empresa aqui em setembro do ano passado. Já fizemos, portanto, um ano agora em outubro, né? A principal decisão de estar aqui em Portugal, ela teve muito a ver com uma experiência da SizeBay querer internacionalizar, mas de uma forma segura, de uma forma mais próxima, eu diria assim. Eu até faria uma comparação em que internacionalizar em Portugal significa sair um pouco de casa, mas ainda ficar no jardim de casa. E próximo, né? Próximo da cultura, próximo do Brasil. Para quê? Para que a gente pudesse ter mais experiência na internacionalização, para que a gente pudesse pensar em outros mercados. Por ano que vem a SizeBay vai para os Estados Unidos e vai para os Estados Unidos com muito mais experiência que nós obtivemos aqui em Portugal, seja de fatores que nós tivemos que ajustar na empresa, aprender com erros, né? Vermos o nosso modelo e ajustar o nosso modelo e efetivamente uma coisa, competir. O Brasil é um mercado muito grande e você compete lá no Brasil, mas verdadeiramente você compete na Europa. Estando aqui em Portugal, eu estou competindo com o meu concorrente na Alemanha, tem um concorrente inglês, e nós efetivamente olhamos aqui a concorrência todos os dias, coisa que no Brasil não acontece com tanta frequência. Mas você disse uma coisa com a qual eu empatizo muito, com a qual eu tenho muita proximidade. Eu visitei o Brasil várias vezes ao longo da minha vida e foi talvez dos primeiros países lusófonos, foi o primeiro país lusófono que eu visitei na minha vida,
E eu acho que é mesmo isso que você disse, que é como visitar a casa de um familiar distante, é como visitar a casa de um primo. Quer dizer, eu não estou bem em minha casa, não é a mesma coisa que estar em Portugal, mas é próximo o suficiente para eu perceber os detalhes, para eu perceber as pequenas nuances e me sentir confortável, sentir que estou à vontade. Vou voltar a fazer uma pergunta, Marcelo. Como é que é fazer negócios em Portugal? Porque eu percebo que está-se a olhar para a Europa, mas também tem operação em Portugal. Como é que é essa diferença de fazer negócios em Portugal e fazer negócios no Brasil? Sente muita diferença? Há muita proximidade? Existem diferenças importantes para o empresário brasileiro considerar. A primeira coisa que eu vejo aqui é o ciclo, é o prazo médio de fechamento de negócios, né? O brasileiro ele tem um pensamento mais americanizado de fechamento de negócios, nós somos mais rápidos. Mas, veja, ser mais rápido não significa ser o melhor. Aqui na Europa, eu noto um prazo maior de fechamento de negócio, mas negócios mais duradouros, negócios mais bem estruturados, negócios em que você vai se apresentar mais, vai mostrar mais a sua empresa, vai mostrar mais aquilo que você pretende, e quando você receber uma assinatura de um contrato, esse contrato, você pode ter certeza que ele foi muito, muito planejado e que o serviço que você vai começar a prestar a partir daquele momento está dentro de um planejamento da própria empresa, né, do seu cliente. Então, essa eu diria que é a principal diferença, o tempo de fechamento de contratos. E isso acaba ocasionando a necessidade de você planejar a operação aqui em Portugal de uma forma com bastante conservadorismo, né? Normalmente, a empresa brasileira ela é mais alavancada. Então, você já olha o faturamento dos próximos meses, você já faz um cálculo, você já pensa em crescer. Aqui, você tem que ser mais conservador, mais, como diria no Brasil, mais pé no chão, né? E planejar a empresa aqui em Portugal com uma necessidade de caixa, com uma necessidade de patrimônio um pouquinho maior do que no Brasil. Perfeito? Exatamente para considerar esse prazo maior de fechamento de contratos. Essa é a principal diferença. O formalismo aqui é maior também, mas é um formalismo na Europa, é natural isso, né? Na verdade, é o brasileiro que é diferente, não é o europeu que é diferente, né? Então, a necessidade de você aqui cumprir rituais de negócio são maiores do que no Brasil. E isso, às vezes, o jeito brasileiro de ser atrapalha ao invés de ajudar. Então, existe uma regra, né? Quando você está em outro país, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar a cultura desse país, é respeitar a forma de se fazer negócios, né? Ao invés de ir contra. Então, eu diria para todo brasileiro, venha para Portugal, mas venha na expectativa de fazer negócios a médio prazo, não a curtíssimo prazo, e venha com a expectativa de fazer negócios em que você vai estruturar muito melhor a sua apresentação, que você vai ter que conversar diversas vezes, né? E que você vai ter que exatamente ter um pouco mais de formalismo nas suas relações. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Renata, como é que a BTI pode ajudar as startups a terem sucesso neste processo e estarem em ambos os mercados com estas diferenças culturais e com capacidade de atacarem ambos os mercados em simultâneo? Sim, são bem diferentes os mercados e eu acho que isto é um ponto bem relevante para quem quer fazer negócio, seja em Portugal ou no Brasil, embora a língua, o idioma é igual e não é, porque também tem bastantes diferenças, há muitas coisas diferentes. Bem, a BTI, nós estamos a operar no Brasil desde este ano, portanto, de janeiro, começámos mesmo um bocadinho antes do Covid, e portanto também vai ser um hub para a América Latina, já estamos com projetos noutras áreas da América Latina, e portanto como é que nós podemos ajudar? Através de várias formas. A primeira forma tem muito a ver com aquilo que são os nossos programas de inovação aberta, principalmente os nossos programas globais, mas também aqueles que fazemos no Brasil. Então, nós o que trazemos de diferente para o Brasil, a BTI, é exatamente esta ideia de ligar o ecossistema brasileiro ao mundo e também ligar o ecossistema do mundo ao Brasil. Nós acreditamos, e esse é o exemplo de Portugal, que quanto mais aberto for um ecossistema, mais maduro ele é,
E, portanto, o facto dos nossos programas irem buscar startups de todo o mundo para responder aos desafios corporativos do Brasil, da América Latina, mas também do mundo, faz com que startups brasileiras tenham a oportunidade de participar nestes programas, sejam eles em Portugal, em França, em África, em Singapura, e, portanto, isso é uma oportunidade ótima para um primeiro processo de internacionalização. Nós, por exemplo, num dos grandes programas globais que temos, que é o Free Electrons, na área de energia, pelo primeiro ano tivemos o Brasil em top 2 de número de candidaturas, num total de 890 candidaturas de startups brasileiras. Isto porquê? Porque estamos no Brasil e estamos a interagir com o ecossistema. Então é muito importante que as startups brasileiras vejam na BetaI uma forma de internacionalização através da participação dos nossos programas. Outra maneira é através do nosso hub em Lisboa, como eu já falei, portanto nós temos espaço para startups, os nossos programas de aceleração são bem reconhecidos na Europa e também no Brasil e na América Latina, e portanto é uma outra forma de criar network, é juntar-se a hubs de inovação. A BetaI não é o único, Portugal tem vários, não só em Lisboa, no Porto, mas espalhados por todo o Portugal, e portanto é uma forma muito assim, de menor risco, talvez um soft landing approach para quem se quer internacionalizar. E depois, claro, todo o nosso network. Eu diria que tenho muitas startups brasileiras a contactarem-me de uma forma muito regular, porque têm interesse em Portugal, querem ir para Portugal, as próprias entidades governamentais brasileiras, sejam federais como estaduais, têm programas de internacionalização em que Portugal começa a ser o primeiro país de opção. Eu estava a falar com o Estado de São Paulo hoje de manhã, que me dizia que fizeram uma pesquisa às startups brasileiras do Estado de São Paulo e o destino número 1 para onde se quer internacionalizar é Portugal. Portanto, e a pergunta para nós era como é que a BetaI pode ajudar, e portanto nós estamos sempre disponíveis para apoiar qualquer startup portuguesa a vir para Portugal, obviamente nem que seja a direcioná-las para as instâncias que, como a Startup Portugal, que estão dedicadas a isso. Mas o que eu queria reforçar é isso mesmo, ou seja, o facto da BetaI ter vindo para o Brasil e para a América Latina, ela vem com um espírito colaborativo, exatamente para criar esta ponte entre ecossistemas brasileiros, latino-americanos e, obviamente, Portugal, a Europa e o resto do mundo. E, portanto, nesse sentido, a internacionalização faz todo o sentido. Obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta ou intervir, não se sintam, isto é um painel, não é uma sessão de entrevistas, portanto, estejam à vontade. Stefan, aqui uma pergunta um bocadinho mais na ótica daquilo que é gerir e apoiar as empresas no seu crescimento, como investidor, normalmente é o que vocês fazem na Índia, que eu sei. São dois mercados imensos, quer dizer, o Brasil com quase 200 milhões de habitantes, a Europa com 500 milhões de habitantes, mas um é federativo, o Brasil é um Estado federativo, com todas as características que tem, e a Europa é uma comunidade de Estados. O que é que isto significa para o crescimento das empresas? Como é que tu vês estas diferenças para quando apoias as empresas na sua expansão internacional? Bom, a verdade é que são casos muito diferentes, apesar de realmente estarmos a falar de um conjunto de Estados, um numa federação e outro na União Europeia, mas é muito diferente. O Brasil tem, obviamente, diferenças grandes entre Estados, mas tem uma língua comum e tem um padrão comum across the board, no sentido em que há diferenças, obviamente, mas são mais batidas. A Europa não deixam de ser países diferentes, e apesar de pertencerem à União Europeia, logo o tema da língua é bastante, complica bastante as coisas. Eu acho que as empresas brasileiras, quando aterrem em Portugal, já sabem que ao entrar na Europa estão a entrar num conjunto de países, ainda que a porta de entrada seja Portugal. Todos os países vão ter desafios diferentes, nomeadamente nos recursos humanos, na contratação do esforço comercial em particular, e isso é algo, tal como o nosso colega de painel comentava há pouco, as coisas demoram mais tempo por causa do formalismo, por causa da preparação e do nível de competição também que existe na Europa, e portanto as estruturas demoram mais tempo a decidir entre várias propostas de startups e enfim, das propostas que estiverem em cima da mesa,
e depois também demoram mais porque há especificidades locais. E, portanto, eu diria que é bastante diferente, e nesse aspecto o Brasil, tendo também as suas próprias especificidades, é um país único e em que, quando uma empresa entra, e nós vemos pelo caso da Zen Club, que é, digamos, um dos líderes de mental wellness no Brasil, que tem vindo a crescer imenso em todos os estados, obviamente em particular em São Paulo, onde estão baseados, mas também já por todo o Brasil, tem uma facilidade enorme em atingir uma população gigante que na Europa teria que contratar equipa a equipa, país a país, ou pelo menos, mesmo que estivessem todos em Lisboa, no Porto, teriam que ser pessoas de diferentes países a fazer esse esforço comercial. E, portanto, eu acho que os conselhos que eu ouvi aqui com relação à entrada de empresas brasileiras no mercado são muito sábios, as expectativas têm que ser ajustadas, a preparação é muito alta, mas a capacidade do poder de aquisição também dos consumidores europeus também é mais elevada do que no Brasil, em geral, e, portanto, também são mercados muito apetecíveis para as empresas brasileiras. E nós temos vindo a ter realmente muito contacto com muitas empresas brasileiras que entram em contacto connosco. Nós temos mais de 60 milhões de euros sob gestão atualmente para investir em empresas que vai desde as pre-seed até a Series A. As nossas empresas, para ter uma ideia, o ano passado angariaram mais de 250 milhões de euros com investidores internacionais, portanto trabalhamos com todos os grandes investidores europeus e muitos americanos também, e muitas empresas brasileiras entram em contacto connosco para nós podermos vir a ser investidores. É claro que para um fundo como o nosso, o importante é nós estarmos muito perto da equipa de gestão e, portanto, de forma geral, nós gostamos de estar perto dos fundadores, perto do senior team, e não só perto da equipa comercial na Europa, porque nós tentamos acrescentar valor não só, digamos, na parte de financiamento, mas muito na parte estratégica e de contratação de talento e de expansão e definição do product roadmap e também da estratégia comercial. E para isso precisamos estar próximos das lideranças. Portanto, nem todas as empresas que aterram na Europa aterram com a sua liderança. Por vezes querem expandir, mantendo a liderança no Brasil, o que é natural. E, portanto, nós podemos ser parceiros de duas maneiras. Podemos ser parceiros para empresas brasileiras que queiram realmente ter uma base muito forte e sénior na Europa, baseada em Portugal, porque as nossas empresas portuguesas que estão na Europa inteira já fizeram essa expansão por todo o continente e para os Estados Unidos, e podemos ser também parceiros para empresas portuguesas, e somos para empresas portuguesas que querem entrar na América Latina, muitas vezes via o Brasil, se bem que as nossas empresas, digamos, o nosso portfólio espanhol ou deal flow espanhol, muitas vezes querem entrar por países de língua espanhola, mas por vezes também preferem entrar diretamente no Brasil. Portanto, realmente estamos muito contentes por estar nos dois mercados e achamos que existem imensas sinergias a explorar para os dois lados. Obrigado. Marcelo, mais uma pergunta. Quando se pensa em Portugal como destino, já partilhaste um pouco, mas gostava de... O que é que se tem que trazer na mala? O que é que realmente se deve ter em conta do ponto de vista prático quando uma pessoa muda de operações e muda a vida, muda a família, traz tudo atrás? O que é importante ter em conta para que os nossos ouvintes também pensem um bocadinho naquilo que é a decisão e em questões práticas, o que é que tem que fazer? Bom, excelente pergunta. A primeira coisa que nós fizemos, né, junto eu e meu sócio, é ter a garantia que a operação no Brasil ela vai andar e vai andar de maneira perfeita, de maneira controlável, né? Não adianta pensar em vir a outro país se você não tem a certeza se aquilo que você está fazendo em casa está sendo feito bem, será bem feito na sua ausência, e se a sua empresa tem os processos organizados e as pessoas, enfim, o time muito bem, trabalhando muito bem. Falar em break-even, eu acho que é muito claro, né? Não adianta pensar em sair se você ainda não tem no break-even no seu país, na sua matriz, né? Então, isso é meio consequência, né? Mas o que é muito importante é você preparar a sua empresa para internacionalizar antes de começar a internacionalização. Seja a partir de você aculturar os seus colaboradores, preparar eles para esse movimento, né, para que não seja apenas na cabeça dos fundadores, dos founders, ter esse objetivo, para que seja um objetivo efetivamente da empresa.
né? É claro que existe uma preparação familiar, né? No meu caso, eu estou ainda numa fase de estar em Portugal e no Brasil, né? Pretendo estar em Portugal a partir de 2021, a pandemia atrasou um pouco os objetivos, né? Mas é claro que existe o planejamento familiar também, né? Porque não adianta resolver o profissional e não resolver o familiar, que as coisas não vão estar bem estruturadas, você não vai estar com a cabeça aqui em Portugal, trabalhando da maneira focado, de maneira integral, se a sua questão familiar não estiver resolvida, né? Informação tem, não é difícil, né? Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que não é difícil e a informação está disponível, é fundamental que a pessoa venha para cá, para conhecer, para realmente conhecer, para conversar, para sentir tudo aquilo que nós estamos falando aqui que realmente é verdadeiro, mas que também que a pessoa perceba e que a pessoa veja o quanto é fazer negócio aqui, o que precisa também a pessoa mudar em si, né? Voltando um pouquinho sobre a empresa, é muito importante pensar que, tendo aqui Portugal, e foi uma observação muito importante feita pelo meu colega, é a questão comercial, né? Aqui, inglês é fundamental, inglês com fluência, não inglês ali de cursinho. A linguagem de negócios em Portugal é inglês. A linguagem na Europa é inglês, e em determinados países você vai precisar de um representante local, seja na Alemanha, na França, na Itália, dependendo do seu negócio e do mercado que você queira atingir, mas o representante local, conhecer a cultura daquele país é fundamental. Então, ao mesmo tempo que Portugal é uma porta de entrada, você também tem que observar que Portugal você precisa se formar uma equipa responsável também pelos outros países, né? E ver esse ponto como fundamental para ter sucesso em outros países. São culturas diferentes, negócios diferentes dentro da mesma comunidade europeia. E você saber dosar isso é muito importante. Nós aqui na SizeeBay escolhemos fazer o seguinte: o nosso mercado em Portugal, ele é bom, mas ele não é suficiente para manter a operação da SizeeBay. Então, o que nós iniciamos? Iniciamos conquistando clientes em Portugal para termos a segurança do nosso negócio. Depois, nós colocamos alguns países como alvo: Reino Unido, Holanda, Itália e Espanha, por uma característica do nosso negócio, né? E somente depois que nós tivemos esses países já formatados comercialmente e estamos num conforto, uma segurança comercial nesses países, é que nós vamos efetivamente olhar para outros países. Isso é um conselho importante, né? Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai fazer mal. Então, olhe a Europa de uma forma bastante segmentada. Elabore sua estratégia pensando país por país. Quem jogou War sabe um pouquinho disso, né? De conquistar país por país e você se fortalecendo. Marcelo, você mencionou, e esta é uma pergunta para todos, eu acho que é transversal, você mencionou aí a pandemia. Estando em outubro, nós continuamos a ver que isto está a demorar a passar, há de passar com certeza, mas com esta incerteza toda, e peço a todos que depois respondam, cada um por sua vez, com esta incerteza causada pela pandemia, como veem o futuro em termos de oportunidades e tendências? O que é que acham que vai acontecer nesta coisa da internacionalização e do nosso trampolim? Se calhar começaria pela Renata, para seguir mais ou menos a ordem que temos levado. Sim, ainda é um pouco, assim, nós já estamos a ver alguns direcionamentos, não é, como se diz aqui no Brasil, mas quer dizer, talvez a primeira reação foi de protecionismo, não é, foi de fechar, e portanto houve aqui algum pânico oh meu Deus, onde está a globalização? E eu penso que isso não vai acontecer, eu penso que pode haver realmente uma reação mais protecionista, ok, vamos ficar no nosso país, mas na verdade, no que respeita a este painel, que é muito Portugal, Brasil e enfim, o que se vai passar entre esta relação mais comercial e de negócio, eu não tenho visto isso, pelo contrário, não é? Eu tenho visto até muitas pessoas a continuarem a querer
continuar a querer avançar com o seu processo de internacionalização, seja de Portugal para o Brasil, seja do Brasil para Portugal, e vejo isso de uma forma diferente, talvez mais criativa, talvez com menor custo e com menor risco, porque hoje em dia você consegue fazer as reuniões todas online, não precisa de pegar num avião, não precisa de ir para Portugal, passar 15 dias e se calhar depois ir ao Reino Unido e a Paris e a Berlim. E, portanto, faz isso hoje em dia de uma forma muito confortável, usando todos os meios digitais, e isso para mim foi uma surpresa, não é? De repente, por exemplo, quem faz negócio no Brasil, que é um país muito relacional, muito de contacto pessoal, de repente faz-se negócio virtualmente, portanto nós todos estamos muito preparados para nos adaptar e ainda bem, não é? Portanto, isso não me parece que seja... Acho que vai continuar, não é? Acho que nós todos gostamos dessa globalização, dessa abertura, e portanto não me parece que vá muito voltar atrás, mesmo vendo algumas tendências em alguns países. Agora, há coisas que, se calhar, a nível de setting up uma empresa, ou seja, de abertura de uma empresa física, se calhar não sei se será uma prioridade, e portanto aí acho que é importante os países começarem a pensar em algumas estratégias um pouco mais inovadoras, como hubs digitais, como formas de networking digital, como visitas ao mercado e matchmaking de uma forma também digital, e portanto e não estarmos todos agarrados à ideia de que temos que ir ao mercado e que temos que ir visitar os espaços das empresas e de potenciais clientes ou parceiros. E portanto acho que aí é que ainda é preciso fazermos um pouco de trabalho, não é? E portanto termos essa oferta rápida e ágil para que o empresário estrangeiro possa saber, nossa, Portugal é incrível, de repente tem uma oferta digital para mim que quer fazer um networking com o setor de Artificial Intelligence ou com os players de Artificial Intelligence em Portugal. Portanto, aí acho que é algo que que acho que poderia ser interessante explorar. E depois, há muito aquela ideia da montra, não é? Ou seja, eu posso não ter um espaço físico muito grande, mas eu quero estar naquele hub. Eu quero ter uma montra minha ali, porque eu quero continuar ligado e conectado àquela network e àquele espaço e àquelas pessoas. E, portanto, talvez não vou abrir não vou ter um time enorme em Lisboa, no Porto ou em Évora, mas se calhar vou ter uma pessoa-chave lá que me consegue potenciar o meu network de Portugal e a partir de Portugal, e a minha equipa continua elsewhere. Ou então o que eu tenho visto ao contrário, que é muitos brasileiros, finalmente chegou a hora, vou morar para Portugal, vou comprar um monte no Alentejo, vou viver lá e vou trabalhar para o Brasil. Eu estou há 4 meses em Portugal com a minha família, nós moramos no Brasil há 5 anos, e os meus filhos estão numa escola online, eu estou a trabalhar remotamente, portanto, na verdade, a facilidade que esta pandemia também trouxe também é muito positiva. Como eu sou uma otimista, só vou falar das coisas boas e da oportunidade. Mas eu vejo realmente oportunidades. Eu acho que no início todos nós entramos em pânico, mas houve muitas coisas boas desta pandemia. O que nós inovámos na BTI foi uma coisa incrível. O que eu vi de inovação dentro das próprias empresas, o que eu vi de empatia, por exemplo, no Brasil, os projetos de ajuda que vários empresários e várias empresas fizeram, coisas maravilhosas. Portanto, acho que desafios sim, mas sempre houveram, mas vejo muitas oportunidades também. Stefan, oportunidades e tendências, para quem olha para isso todos os dias. Nós realmente tivemos sorte no sentido, dentro desta desgraça mundial, o nosso setor é dos que mais beneficiou, porque a digitalização da economia finalmente está a acontecer. Falava-se muito de digitalização, mas agora não temos outra alternativa. E as pessoas descobriram que realmente não têm que estar sempre no avião e que podem tomar decisões mais rápidas. Claro que há problemas, obviamente, de adaptação das empresas, nomeadamente as grandes empresas e também dos Estados, em digamos, gerir esta situação e poder dar resposta aos pedidos dos clientes e dos utentes. Mas a verdade é que a vasta maioria das nossas empresas que, de certa forma, vendem online, vendem alguma coisa online ou comunicam com os seus clientes online, saíram reforçadas desta situação infeliz para toda a gente. O caso da Zen Club no Brasil, bem-estar emocional, mental, numa altura de pandemia, é óbvio, não é?
está toda a gente em casa ficando louco e eles têm ali o serviço online para as empresas e para os colaboradores das empresas, mas muitas outras, entrega de comida, tudo o que seja realmente relacionado com a presença digital versus a presença física. E, portanto, eu também concordo, eu acho que temos que olhar mais para as oportunidades, eu acho que nós vamos ter uma década que vai ser uma boa década, está a começar difícil, não há dúvida, para a maior parte da população, mas eu acho que nós podemos vir a ter uns loucos anos 20, em que primeiro toda a gente vai querer sair de casa e vai querer ser mais feliz e abraçar todos a sua família e amigos, e depois vão querer também gastar, consumir e investir, e o digital já está dentro da vida. E estamos a obrigar realmente estruturas coisas que eram impossíveis, porque supostamente havia uma lei que dizia que era impossível fazer de uma determinada maneira, de repente é possível. E de repente já se pode fazer online sem ter mudado lei nenhuma. E, portanto, estes choques, às vezes, tendo, enfim, efeitos negativos e tristes, acabam por ter o silver lining, aquelas partes boas também das desgraças, e, portanto, eu acho que vamos recuperar e vai correr tudo bem. Sim. Eu lembro-me, estavas a falar, Stefano, estava-me a recordar de um provérbio chinês que fala de que a crise é também sinónimo de oportunidade, e é aquilo que tu dizias, agora nesta situação é fácil fazer, é possível fazer-se melhor, fazer-se mais depressa e mais barato, o que por sua vez é por si só uma definição de startup, quer dizer, é uma forma de, acabamos por conseguir, pelos motivos mais infelizes, em 6 meses, um conjunto de condições que vai fazer com que as pessoas adoptem mais estas inovações, tenham mais vontade de experimentar, e depois a seguir, muito bem visto da tua parte, vamos provavelmente ter uns loucos anos 20, com as pessoas a quererem passar isto e viver outra vez a vida de muito intensamente. Marcelo, como é que vê isto? Quais é que são, do vosso lado, quais é que são as vossas oportunidades e quais é que são as tendências? Vocês estão numa posição espetacular, para aquilo que eu percebo. Vocês ajudam as pessoas a escolherem roupa e a escolherem as dimensões dos seus calçados de uma forma digital. Quer dizer, eu não consigo imaginar outra situação que vos favoreça desta forma. O que é que vocês veem? De fato, a pandemia nos favoreceu bastante, né, pelo serviço que nós oferecemos, né? Mas o que eu vejo da pandemia, o que eu vejo tudo que nós passamos, é que nós tivemos que crescer rápido. Nós tivemos que aprender rápido, tivemos que nos adaptar de forma muito rápida. Como o Stefan bem comentou, talvez demorasse 10 anos para chegássemos à digitalização que nós temos hoje, e nós tivemos que, em menos de um ano, nos adaptarmos, né? Mas o que eu acho assim, é que nós temos agora que aproveitar de melhor dos dois mundos, né? Quando nós estivemos com os nossos amigos, quando estivemos visitando uma empresa, que esses momentos sejam realmente valiosos, né? Porque aprendemos a valorizar o contato humano. Talvez o que a pandemia nos trouxe uma série de coisas ruins, evidentemente, mas eu sempre gosto de ver as coisas boas que podem ter vindo, da gente valorizar mais a família, de nós valorizarmos mais os nossos amigos e termos bons momentos também na empresa, né? Eu estou aqui em Portugal e quando eu volto para o Brasil, eu converso com todas as pessoas da minha empresa como eu não conversava antes. É uma forma diferente, eu acho que isso é que somos seres humanos melhores depois da pandemia. Com certeza eu tenho esse pensamento. Meus senhores, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Agradeço-vos imenso o vosso tempo. É a coisa mais preciosa que nós temos e vocês dispensaram o vosso tempo para partilhar o conhecimento que têm e as vossas experiências com a audiência hoje do Case. A todos os que nos assistiram, obrigado também pelo vosso tempo e por estarem presentes e desejo-vos uma continuação de bom dia ou de boa tarde e bem-vindos a Portugal, se assim decidirem. Obrigado. Obrigado, João. Um abraço a todos. Obrigado.